Nós temos um tema, ainda há esperança. Então, olha para a pessoa que está do seu lado aí agora e diz para ela: olha, calma, ainda há esperança. Calma, fala assim com ela: calma, ainda há esperança. Ó, claro, eu creio que ainda há esperança. Eu creio. E acredito que você falou isso para a pessoa que está do seu lado sem perguntar se ela tem algum problema, se está vivendo algum drama, alguma luta, alguma dificuldade. Mas eu quero te dizer com muito carinho, se preocupem com essa questão não, porque de fato há esperança. E independente do problema que estamos vivenciando, verdadeiramente ainda há esperança. Eu creio assim. E tomara Deus que esta noite possamos sair daqui tomados por essa certeza e continuar caminhando com a graça de Deus. E no tempo certo, ouvir a voz de Deus e dizer assim: olha, está resolvido o seu problema. Amém? Então abra a palavra do Senhor. Primeiro nós vamos lá em Lamentações, no Velho Testamento, ler esse texto bastante conhecido. Depois nós vamos no Novo Testamento, ler o texto de Paulo aos Romanos, que ele fala à igreja. E depois eu desafio a você ler todo o capítulo 8 de Romanos, que é uma bênção para nós. Tem cada texto, versículo que nos alegra, nos fortalece na caminhada. Mas eu pensei desse capítulo tão interessante, tão verdadeiro para nós, apenas o versículo 24, mas primeiro nós vamos lá em Lamentações 3, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 24, que nos fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, completa igreja, não tem fim. Renova-se. Então amanhã cedo, você lembra disso. Não esqueça disso. Quando você abrir o olho, primeira coisa: opa, a misericórdia do Senhor venceu. Eu estou aqui. Ainda há esperança. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, igreja, eu poderia terminar o sermão exatamente nisso, perguntando para você: você tem algum problema, alguma dificuldade? Está com algum medo, algum receio? Vai para casa, espera nele, em Deus, porque nele ainda há esperança. É nele que nós temos toda a nossa razão e motivação para viver e existir, e aguardar um grande dia, o dia glorioso do Senhor em nossas vidas. Mas enquanto isso não acontece, eu sei que o nosso caminhar nesta vida, uma vez caminhando entre os oásis da vida, outras vezes entre os desertos da vida, eu vou esperar nele sempre. Então, quero trazer à memória o que pode nos dar esperança, e vamos esperar em Deus sempre. Agora olha o texto de Romanos 8, 24, olha que preciosidade, que fala sobre também esperança, porque na esperança fomos salvos. Está falando de Cristo. O povo tinha uma esperança em esperar o Redentor, o Messias. Jesus chegou, irmãos. Então você traduz ali esperança por Jesus, porque em Cristo fomos o que, igreja? Salvos. Aquele que espera em Cristo tem certeza da salvação, que é salvo por Ele. E Ele vai explicar por que essa esperança. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Alguém está vendo Jesus aí? Se você está vendo, acabou a esperança. Morreu. Mas se você não está vendo, aí que a esperança está acontecendo. Aí que Cristo se faz presente em nossos corações e alimenta a nossa certeza, a nossa convicção de que Ele vive, de que Ele reina e que Ele de fato
voltará, porque estamos esperando Ele. Essa é a nossa esperança todo sempre. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esta noite, pelos irmãos e irmãs que o Senhor nos apresenta à Tua casa neste momento. Obrigado por aqueles que nos acompanham também em casa, que não puderam estar aqui conosco. Abençoa. E abençoa aqueles, Deus, que no amanhã vão novamente assistir essa mensagem, Deus. Abençoa. Que essa palavra, de fato, Deus, acenda a esperança. Oh Deus, desperte a esperança. Faça a esperança ser, Deus, um comportamento de vida. E que nada neste mundo, que a turbulência deste mundo, Deus, não venha nos afastar dessa certeza de termos esperança. E a nossa esperança se traduz em Cristo Jesus. Oh Deus, como certo é a nossa fé, que o Senhor veio a existir, também é certa a nossa fé na esperança que o Senhor existe em nós e voltará para nos resgatar para a vida eterna com Cristo. Fala conosco, ministra, oh Deus, toca em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a esperança, alguém já ouviu um dito popular que diz assim, é a última que morre. Esse dito popular, ele vai contrariar um princípio bíblico, porque a Bíblia diz que a esperança não morre. Quando eu falei que a nossa esperança se traduz em Cristo Jesus, eu posso dizer já de uma forma singular que Cristo, Ele vive, Ele ressuscitou, eu creio. Mas também Paulo vai dizer algo muito interessante sobre a esperança, lá em 1 Coríntios 13, que ele diz exatamente isso. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, e também permanece o quê? O amor. Se você olhar lá em 1 Coríntios 13, na carta do amor que Paulo coloca, ele termina desta forma. Entre três atributos da nossa teologia, que é a fé, a esperança e o amor, a esperança também está colocada ali como algo permanente, que não morre, que vive, que está sempre ali à nossa disposição. Mesmo que muitas vezes na nossa vida há momentos que parece não haver esperança, parece que tudo está contribuindo para que nós possamos caminhar num caminho de desespero, num caminho cheio de espinho, doloroso, algo que machuca o corpo e traz um sentimento ruim dentro da nossa alma. Mas ainda há esperança, independente da situação pela qual venhamos a vivenciar, ou quem sabe estejamos vivendo, porque a nossa esperança se traduz em Cristo. Por isso, se caso algum de nós estejamos vivendo um momento assim, que por excelência seja tão desesperador, calma, respira um pouco, creia que isso vai passar, e a esperança será verdadeira no seu resultado, diante daquilo que buscamos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que o Senhor Jesus trabalha no meu coração e no seu coração, com aquilo que Ele fez, com aquilo que ele demonstrou diante dos discípulos, que verdadeiramente na sua caminhada, algo que não poderia sumir do seu coração é a esperança. O que falar então quando nós lemos uma história verídica que o Senhor Jesus esteve presente ali na família de Marta, Maria e Lázaro? Nós lembramos dessa história. E o que poderíamos nós dizer aqui, o que poderíamos termos de esperança quando a notícia chega para alguém e diz assim, olha, o seu irmão, o seu ente querido morreu. Que esperança poderia gerar, ou brotar, ou adquirirmos no momento de uma notícia tão complexa como essa, tão difícil de recebermos na nossa caminhada? Eu quero te dizer que essa notícia foi dada, aconteceu na família de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro morreu. Essa notícia foi dada a Jesus. E Jesus aparece à casa daquela família 4 dias depois que Lázaro já tinha sido sepultado. Não havia mais esperança no coração de Marta, não havia mais esperança no coração de Maria, a ponto de quando o Senhor Jesus chega e fala, tira a pedra, elas falam assim, Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. Jesus olha para ela e fala assim, olha, se creres,
verás a glória de Deus. Se você colocar a minha pessoa, a minha vida, disse Jesus, se você crer em mim, a esperança será uma realidade diante dos seus olhos. Lázaro vem para fora. A esperança se torna visível, porque antes a vida não era visível, mas agora se tornou visível e a esperança se concretiza, porque onde Cristo se faz presente, esta nossa verdadeira esperança, a vida acontece. O que não dizer daquele homem Jairo, pai de uma criança de 12 anos, doente, enferma, que também foi atrás de Jesus. E Jesus, diante do seu retorno, atendendo o convite, o apelo de Jairo para ir na sua casa, dar assistência, assistir a sua filha, ele ali vai curar uma mulher com a hemorragia. Demora um pouquinho e chega a notícia a Jairo: não perturba mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Que notícia! Aonde nós estaríamos com esperança, irmãos? Aonde nós poderíamos dizer assim: não é verdade. Não aborreça mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ou seja, aqueles que trazem a notícia não têm esperança. Eles têm uma certeza, porque eles estavam vendo era a morte. E agora eles chegam e confirmam e falam aquela verdade aos ouvidos diante daquele pai. E Jesus olha para Jairo e fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Eu vou até a sua casa. Eu não vou parar no meio do caminho, porque eu sou a esperança que você ainda não enxergou. Eu estou do seu lado, você não me convidou para ir à sua casa? Você não tinha uma esperança quando chegou aqui de eu ir à sua casa e curar? Por que agora a sua esperança não se acende na certeza que eu também posso ressuscitá-la? Eu não sou apenas um Deus que cura enfermidade, eu sou o dono da vida, eu sou o soberano daquele que decide tudo sobre todas as coisas, e a morte não tem a última palavra. Se creres, verás a glória de Deus, porque eu sou a sua esperança. E o texto diz que Jesus chega à casa de Jairo, muita gente chorando, as pessoas dão aquelas risadas zombando de Jesus, e Jesus entra e ressuscita aquela criança, porque Jesus é a nossa esperança, Ele é a nossa esperança. A nossa vida, a nossa existência se traduz na certeza da presença de Cristo em nossas vidas. Se caminhamos com Cristo, se Ele é o nosso caminho, se Ele é a nossa verdade, se Ele é a razão da nossa existência, essa esperança se traduz em bênçãos para conosco em todo o tempo da nossa existência. Seremos sempre agraciados com as boas novas do Senhor Deus em nossas vidas. Deus caminha conosco. E se Ele caminha, ainda há esperança. Mas também eu trago alguns fatos do Velho Testamento que chamam muito a minha atenção, de pessoas que estavam na iminência de passar pela morte, mas antes que a morte chegasse a ser algo que eles iriam passar, eles tinham esperança num Deus. Vamos lembrar um pouquinho da história de Daniel? Qual era a esperança de Daniel quando ele sabia que aquele edito do rei era o edito que quem desobedecesse seria lançado aos leões famintos? Qual era a sua esperança caso ele fosse lançado aos leões? A esperança era a certeza de que Deus estaria com ele. Por isso que ele vai em busca do seu Deus. E como ele fazia de costume, ele não deixa de fazer. Ele continua na presença de Deus, mesmo sabendo que depois daquele gesto de adoração e oração ao seu Deus, ele seria lançado aos leões, mas ele se prostra diante de Deus, porque ele sabe que Deus é a sua esperança. E aonde Deus se faz presente, leão nenhum toca. E ele ora, ele continua com a sua devoção. Isso eu falo para você que vem orando, que vem cantando, que inúmeras vezes caminhou até a casa de Deus durante a sua existência e ainda luta e tem esperança de ver uma bênção chegar na sua casa, de ver algo novo tocando na sua existência. Se você continua buscando naquele que pode aumentar
e pode tornar a nossa esperança realidade. Continue, foi assim que Daniel fez. Eu sei que existe uma pena para mim, uma pena de morte já estipulada, mas eu tenho esperança em Deus, então não largo Deus, eu continuo com Deus e continuo orando e buscando Ele em todo o tempo, porque a minha esperança é verdadeira, é a esperança de Deus. A falar de Daniel me leva também a falar de seus 3 amiguinhos, Cedraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens, valentes e cheios de esperança também. Estavam na mesma situação de Daniel, era a mesma pena. Se não se dobrasse diante de uma estátua de um rei, se eles não fossem ali por algum momento devotos àquela idolatria, eles seriam lançados na fornalha de um fogo superaquecido. A Bíblia chama de fornalha ardente. A Bíblia relata que as pessoas que os lançaram morreram de tão quente que estava a fornalha. Só podia aproximar, eles já estavam ali sendo vítimas fatais do calor daquela fornalha. Mas aqueles jovens tinham uma esperança. Eles tinham uma convicção que fornalha nenhuma iria tirar do seu coração. Que dificuldade nenhuma desta vida iria fazer com que eles abandonassem a convicção que ele tinha no seu Deus, mesmo diante de uma grave ameaça de ser lançada ali na fornalha ardente pelo rei. Eles se consideraram ali sim aqueles que deveriam contemplar somente o único Deus, o Deus verdadeiro, e adorar somente esse Deus, a ponto de chegar diante do rei e falar assim: olha, rei, fique sabendo, se o meu Deus quiser, me livrará da fornalha, se ele não quiser, assim seja, mas não me curvarei diante de ti. Uma pública profissão de fé diante do rei. E você que já declarou que serve a Deus, não desista de servir. Se você já fez a sua pública profissão de fé, confirma em seu gesto, em suas atitudes de vida. Porque é assim que nós vamos nos comportar diante das perseguições, das dificuldades que porventura vier sobre a nossa existência. Nós saberemos que Deus caminhará conosco em todo o tempo. E aqueles meninos sabiam disso, que mesmo se Deus não o livrasse da fornalha, a esperança deles se consumaria na eternidade, seriam salvos. Verdadeiramente o morrer ali seria lucro. Mas Deus tinha algo diferente para eles naquele momento. Deus tinha algo que renovaria a sua esperança e seria para nós hoje o exemplo a ser seguido em todo o tempo da nossa existência. Eles continuaram temente a Deus, não se curvaram diante das ameaças, foram lançados ao fogo, mas o que eles não previam é que a sua esperança estava caminhando com ele, junto a eles, no fogo. Tinha 4 na fornalha. Aquele 4º homem era a sua esperança visível. Algo que eles não tinham antes da fornalha e só tinham pela fé. Agora a sua esperança se materializa diante deles na fornalha, caminhando com eles. A ponto do rei chamar os seus auxiliares e dizer assim: não jogamos 3, porque eu estou vendo 4. O que está acontecendo? Está acontecendo a materialização, a confirmação da esperança daqueles 3 meninos num Deus que é soberano, mas é um Deus que se apresenta como socorro bem presente ao seu povo em toda e qualquer situação. Qual é o seu desespero? Qual é o seu medo? Qual é a sua luta? Ainda há esperança. Deus vive. Deus reina, Deus se importa com você e sempre estará pronto para te tratar em toda e qualquer situação que porventura você esteja. Ele é Deus, é um Deus que anda na fornalha e é um Deus que te preserva, você e eu, nas fornalhas da nossa vida. É por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem por que muitas vezes, no meio da dificuldade que nós vivemos, nós ainda temos fé e certeza que vamos romper e vamos vencer. É porque a nossa esperança não está naquilo que vemos, mas está naquilo que não conseguimos ver com esses olhos, mas pela fé conseguimos crer que existe, que é Deus.
Ele estará sempre pronto para nós. Mas eu não poderia deixar e encerrar essa palavra desta noite sem mencionar também uma personagem de suma importância do Velho Testamento. Eu quero falar de Raabe. Raabe se apresenta, vamos dizer assim, de uma forma extremamente voluntariosa na história do povo de Deus, mas de uma forma extremamente positiva, significativa. Uma mulher de Jericó, uma mulher de uma cidade que era extremamente protegida pelas suas muralhas, mas agora que estava cercada pelo povo de Deus. Estava cercado ali pelo povo e no comando de Josué. E Deus já tinha dado Jericó ao seu povo. O povo venceria aquelas batalhas, aquelas muralhas iriam cair. Mas ninguém esperava aquele personagem lá dentro do muro de Jericó, Raabe. E ali, quando ela toma conhecimento que a cidade estava cercada, e quando ela toma conhecimento que os espias do povo de Deus estavam dentro de Jericó, e quando ela toma conhecimento que os espias precisavam de um certo socorro, de um certo auxílio, ela não se omite, ela traz aqueles espias para dentro da sua casa, os esconde, os protege, preserva as suas vidas. Mas ela chega para os espias e dá um testemunho que talvez muitos de nós, ao longo da nossa caminhada, não conseguiríamos dar. Ela nunca esteve no deserto com o povo de Deus, mas ela ouviu dizer toda a história daquele povo e o que Deus fez pelo seu povo no deserto. Dos reis que foram vencidos, do mar que foi aberto, do rio Jordão que foi aberto. E ela creu nesta verdade, a ponto de trazer aqueles espias e falar assim: o seu Deus é o Todo-Poderoso. O nosso povo está aqui assustado, amedrontado, só de ouvir falar do seu Deus, porque nós sabemos que Ele é Deus do céu e também Deus da terra. E nós sabemos que já estamos sentenciados à derrota. Mas ela faz algo interessante. Ela pede, ali junto àqueles espias, que a sua família fosse poupada. Ela tinha tanta certeza que o povo de Deus iria entrar naquela cidade e iria vencer aquela guerra, que ela fala assim: quando isso acontecer, poupa a minha família, a minha casa. E como seria isso? Como seria a presença e a manifestação da esperança em Jericó, na casa de Raabe? O que os espias falam e fazem junto a Raabe é algo muito interessante. A Bíblia, ela é fantástica, ela se fecha em si mesma, ela não se contradiz, e ela tem um caminho, ela tem um destino, ela tem um alvo, e ela prossegue esse alvo, e nada impede de ela atingir esse alvo que é Jesus. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Combinaram assim: nós vamos colocar uma corda, um condão, uma corda vermelha de escarlate, pendurada na janela. E quando o exército entrar aqui, esta corda será a identificação que esta casa teria que ser poupada. E os espias concordaram com isso, que assim seja. E eles saíram. Raabe desceu ele pelos muros, indicou o caminho que eles tinham que seguir, e eles foram. E chegou o grande dia. As muralhas caíram, a sua casa foi preservada, todos os habitantes foram vencidos por Josué e o povo de Deus, mas a família de Raabe foi preservada por um sinal, por uma corda vermelha, que simboliza o sangue do Senhor Jesus aspergido na cruz, que nos leva também de volta à saída do povo lá da escravidão do Egito, quando ali na iminência da 10ª praga, onde todos os primogênitos seriam mortos, e o Senhor Deus ordenou que nas portas, nos umbrais da porta, fosse aspergido o sangue do cordeiro, ali, cor vermelha de novo. E todos aqueles lares que tivessem obedecido esta ordem, os seus primogênitos seriam poupados. Assim como Raabe
Lança aquela corda que se traduz na esperança de toda a sua família, de toda a sua casa, confiando nesse Deus, assim como os primogênitos foram poupados. Toda a sua casa foi poupada, porque a sua esperança estava em Deus. Da mesma forma que os primogênitos foram poupados pelo carmesim, pelo sangue do Cordeiro, assim a sua casa também, sinalizada por aquele condão carmesim, foi poupada. E eu quero te dizer também que essa esperança, através de Cristo, está presente hoje. Porque Jesus subiu à cruz. E o seu sangue foi aspergido. E o seu sangue foi aspergido para que os nossos pecados fossem perdoados. E uma vez perdoado e regenerado pelo sangue do Cordeiro, nós sim possamos experimentar essa esperança que é Cristo e tê-lo em nós para todo sempre. E assim, enquanto caminharmos, temos a presença de Deus ao nosso lado. E quando nós chegarmos no final desta caminhada, possamos vê-lo e tê-lo como Ele é para todo sempre. Por isso eu digo, ainda há esperança. Diz a minha alma, portanto, eu esperarei no Senhor, porque a minha esperança está em Cristo. Que o Senhor Jesus venha ao seu coração nesta noite, meu irmão e minha irmã. Se por acaso você está vivendo alguma situação que tem te roubado o sono, que tem trazido preocupações ao seu coração, creia em Jesus. Creia no sangue do Cordeiro. Há poder nesse sangue do Cordeiro. E é um poder que traz em nós esperança de salvação, de vida eterna com Ele para todo sempre. E enquanto nós estivermos aqui, também a certeza de que Ele caminha conosco, mesmo que nós estejamos vivendo tempos difíceis. Deus continua presente conosco. Abra o seu coração nesta noite. Olhe para Cristo. Deposita nele a sua confiança, a sua existência. Confesse a Ele as suas limitações. Fala para Ele o que tem, de fato, trazido ao seu coração as preocupações. É uma enfermidade, é uma luta interna dentro de casa, é uma questão financeira, é alguém que vem te aborrecendo, te perseguindo, é uma enfermidade, enfim, o que é que te está trazendo alguma preocupação que tem muitas vezes feito com que você já estivesse pronto a entregar os pontos, a desistir. Eu quero desafiar você hoje, irmãos, a continuar crendo que há esperança, porque eu não estou vendo ela aqui, mas ela chega, e chega para mudar a nossa realidade. Isso é esperança, e essa esperança tem nome, é Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Abra o seu coração. Eu quero novamente ler esse texto de Lamentações. Enquanto você está de olhos fechados, pensando na sua vida, eu quero trazer, como o profeta diz, quero trazer à memória de cada um de vocês o que pode dar esperança. Eu quero falar com você que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu quero falar para você nesta noite, porque as suas misericórdias não têm fim. Pelo contrário, a sua misericórdia se renova a cada manhã. O amanhã para você será melhor do que hoje. Você estará experimentando e se deliciando com o segundo vinho. O segundo vinho sempre será melhor do que o primeiro em Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, porque Ele é fiel, porque grande é a tua fidelidade para conosco. E que você possa declarar como profeta: a minha porção é o Senhor,
E tomara que a sua alma diga hoje: portanto, esperarei nele, independente dos problemas, das dificuldades, independente do que alguém está dizendo para mim, desistir de Deus, desistir da igreja, desistir da palavra, andar por outros caminhos. Eu não vou desistir de Deus, porque Ele é a minha esperança e nele eu vou esperar para todo sempre. Senhor Jesus, meu Pai, sob a Tua palavra, Deus, eu quero colocar cada irmãozinho aqui presente diante do Senhor, cada irmãozinho que nos ouve nesta noite em suas casas. Oh Deus, se há alguém sem esperança, que hoje seja, Deus, devolvida a esperança a este coração, independente da sua luta, Deus, independente das decepções, independente, Deus, do que já foi falado, do que ele já experimentou, Deus, em nome de Jesus, que a esperança seja agora devolvida a esses corações, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pelo Teu compromisso que o Senhor tem para conosco e diante da Tua palavra, Deus. Que todos nós possamos sair daqui certo de que vamos agora esperar no Senhor e confiar no Senhor e saber que o Senhor virá ao nosso socorro e tudo isso que nos perturba hoje será vencido, Deus, para a Tua glória e para a nossa alegria. Oh Jesus, olha para cada coração e retira, Deus, todo e qualquer medo, todo e qualquer pânico, pavor, tristeza, incerteza, insegurança, Deus, e devolva a nós a esperança que nos traz de volta a vida, a alegria e a certeza de ver o Senhor e sentir o Senhor caminhando conosco, mesmo em tempos de dificuldade, assim como foi no deserto com o Teu povo, assim como foi, Deus, ali com os Teus servos na fornalha, assim como foi com os discípulos, assim como é com a Tua igreja através do tempo. Deus, venha se manifestar poderosamente em nossas vidas nesses dias. Oh Deus, porque nós saberemos, como Daniel, continuar prostrado diante do Senhor, Deus. Vamos continuar Te servindo, Te buscando, Te louvando, Te bendizendo, Deus, porque só no Senhor há salvação e só no Senhor nós estamos esperando. Então abençoa os nossos corações, abençoa, Deus, este povo que o Senhor nos fez ver nesta noite, e que o amanhã, Deus, quando eles experimentarem mais uma vez a Tua misericórdia, eles possam já sentir o alívio daquele peso que eles estão carregando hoje, Deus. É a nossa oração, na certeza do Teu agir, em nome de Jesus. Amém e amém.